No século IX, a Inglaterra estava à beira da destruição. Os ventos traziam o som distante das velas vikings e o cheiro de fumaça das aldeias queimadas. De norte a sul, o terror se espalhava com o grande exército pagão, guerreiros ferozes vindos da Escandinávia, que pareciam imparáveis. Um a um, os antigos reinos anglo-saxões caíram. Northumbria, East Anglia e até a poderosa Mércia foram esmagadas. E quando tudo parecia perdido, restava apenas um pequeno reino ao sul, o Essex. Foi ali que se levantou um homem que mudaria o destino de uma nação, Alfredo, o Grande, o rei que salvou a Inglaterra. O ano era 865. Um novo e terrível inimigo havia chegado às costas da Inglaterra, o grande exército pagão, um conglomerado de guerreiros vindos da Noruega e da Dinamarca, comandados por chefes lendários como Ivar, o Desossado, Halfdan Ragnarsson, filhos do lendário Ragnar. Esses homens não buscavam apenas ouro ou glória. Eles vinham para conquistar terras, construir assentamentos e dominar os reinos saxões. As aldeias inglesas, indefesas, eram reduzidas a cinzas, igrejas eram saqueadas, monges assassinados, e o medo se espalhava como fogo nas planícies. Em poucos anos, Northumbria, East Anglia e Mércia haviam caído. As antigas linhagens reais foram destruídas, e a cruz cristã foi substituída pelos estandartes com serpentes vikings. Entre os sobreviventes, um pequeno reino ao sul ainda resistia, o Essex. E foi ali que o jovem príncipe Alfredo, então apenas o quinto filho do rei Ethelwulf, começou a compreender o peso do destino. Desde cedo, ele via a guerra de perto, acompanhava o pai e os irmãos em campanhas, e aprendeu que a liderança exigia mais do que coragem, exigia sabedoria e fé. Enquanto o mundo ao redor desmoronava, o futuro rei crescia em silêncio, observando, aprendendo e esperando sua hora de agir. Em 871, após uma série de batalhas sangrentas contra os vikings, o rei Eteoredo, irmão mais velho de Alfredo, morreu em combate. A coroa de Wessex passou então para o jovem príncipe, um homem de pouco mais de 20 anos, sem tempo para se preparar, mas com o destino do último reino inglês em suas mãos. O cenário era sombrio, vilas devastadas, o povo cansado, o exército reduzido a poucos homens fiéis. Ainda assim, Alfredo não fugiu. Ele compreendeu que, se o Essex caísse, a Inglaterra desapareceria. E começou uma reorganização total, dividiu o exército em turnos, permitindo que metade lutasse enquanto a outra cultivava e reconstruía, reformou a arrecadação de recursos, para sustentar uma resistência longa, e ordenou a fortificação das cidades em pontos estratégicos, criando os primeiros burhs, as fortalezas que seriam o escudo do reino. Mas o que mais distinguia Alfredo era seu espírito. Ele não era apenas um guerreiro, era um estudioso, um estrategista e um homem de fé profunda. Antes das batalhas, reunia seus comandantes e orava, lembrando-os de que lutavam não apenas por terras, mas por uma civilização inteira. A coragem de Alfredo começou a inspirar até os mais desanimados, e, pouco a pouco, o reino que parecia condenado começou a se erguer novamente. O ano era 878. O inverno havia sido cruel, e o exército de Alfredo estava enfraquecido. Os vikings, liderados por Guthrum, avançaram e tomaram quase todo o território de Wessex. Alfredo fugiu para os pântanos de Athelney, um refúgio isolado, onde viveu escondido por semanas. Lá, dizem que ele se disfarçou de camponês, reconstruiu sua fé e começou a reunir secretamente os homens leais. Quando chegou a primavera, Alfredo voltou, montou seu exército nas colinas próximas a Edington. Com um discurso inflamado, lembrou seu povo do que estava em jogo. Hoje não lutamos por ouro, nem por glória. Lutamos pelo direito de existir. A batalha foi sangrenta. Os saxões, mesmo em menor número, lutaram com a fúria de quem não tinha mais nada a perder. E quando o sol se pôs, os estandartes vikings caíam no chão. Guthrum foi capturado, e, por ordem de Alfredo, batizado como cristão. A partir dali, o rei de Wessex deixou de ser apenas um comandante. Tornou-se um símbolo. Após derrotar Guthrum e assegurar a trégua, Alfredo compreendeu que uma vitória militar não bastava, era preciso garantir que o Essex nunca mais estivesse vulnerável. Começou então uma reconstrução monumental. Organizou um sistema defensivo inovador, uma rede de fortalezas, os burhs,
conectados por rotas de comunicação e abastecimento, permitindo que o exército se movimentasse rapidamente em qualquer direção. Essas fortalezas eram pequenas cidades autossuficientes, com muralhas, torres de vigia e depósitos de mantimentos, uma das maiores inovações estratégicas da Europa medieval, mas Alfredo sabia que a força de um povo não está apenas nas armas. Ele investiu na educação, convidou monges e sábios de toda a cristandade para ensinar gramática, filosofia e teologia. Mandou traduzir obras clássicas e textos religiosos para o inglês antigo, tornando o conhecimento acessível ao povo comum, algo revolucionário para a época. Ele próprio estudava, traduzia e escrevia, acreditando que um rei sem sabedoria é como um homem sem visão. E, temendo novas invasões, criou uma pequena frota, o embrião da marinha inglesa, adaptando navios para combater os dracares nórdicos no mar. Sob seu comando, o Essex floresceu, tornando-se um farol de cultura, ordem e fé em meio à barbárie da Idade Média. Quando Alfredo morreu, em 899, deixou para trás mais do que um trono, deixou um ideal. Ele havia transformado um pequeno reduto em um reino organizado, alfabetizado e espiritualmente fortalecido. Foi o primeiro monarca a compreender que o poder real não deveria se basear apenas na espada, mas na educação, na justiça e na fé. Graças a ele, os saxões deixaram de ser apenas tribos divididas e começaram a se ver como um povo, os ingleses. Seu sistema de fortificações manteve o país protegido por gerações, e sua reforma legal, inspirada tanto na Bíblia quanto nas tradições germânicas, foi a base do direito inglês. Alfredo também estabeleceu uma nova visão de realeza, um rei servo de Deus e do povo, não um tirano. Por isso, o povo o chamaria de Alfredo, o Grande, um título que nenhum outro rei anglo-saxão receberia. Séculos depois, até os reis normandos olhariam para seu exemplo como o verdadeiro início da monarquia inglesa. Seu neto, Aethelstan, continuaria sua missão, unificando todos os reinos sob uma só coroa. E assim, da fé e da visão de Alfredo, nasceu a Inglaterra, um império que mudaria o mundo. A história de Alfredo é mais do que o relato de um rei, é a história de um povo que recusou se ajoelhar diante da destruição. Um homem que acreditava que a força verdadeira vinha da mente e do coração, não apenas da lâmina. E assim, das ruínas de Wessex, nasceu a semente do que hoje chamamos Inglaterra. Se você quer continuar acompanhando essa jornada pela formação dos reinos britânicos, inscreva-se no canal e ative o sino. No próximo episódio, veremos a ascensão de seu neto, Aethelstan, o primeiro rei de toda a Inglaterra.